governo federal anunciou que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vai deixar de publicar diariamente dados sobre queimadas no país. Vamos a Brasília. Heraldo, essa mudança repentina é questionada por especialistas e levanta suspeitas, de limitação na divulgação de dados, de menos transparência. Chico, informação precisa de dados ambientais é ferramenta indispensável. O Instituto de Pesquisas Espaciais é referência também para coletar e fazer a divulgação dos dados ambientais. Grupos de pesquisadores do INPE, com atuação em todo o território nacional, a partir de São Paulo, é claro, se dizem pegos de surpresa. A dúvida deles é quanto ao destino, entre outros, do Programa de Monitoramento de Queimadas e o risco de controle de informações ambientais com um viés político-partidário. A informação de que o INPE não iria mais divulgar os dados oficiais sobre queimadas, como faz diariamente há décadas, surgiu durante uma transmissão ao vivo do Ministério da Agricultura. O diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Miguel Ivan de Oliveira, falava sobre o Sistema Nacional de Meteorologia, criado em maio deste ano e que reúne INMET, INPE e Sensipan, o Sistema de Proteção da Amazônia. A gente já fechou hoje, pela manhã, que não haverá emissão mais do INPE sobre incêndio ou do Sensipan sobre incêndio, será do Sistema Nacional de Meteorologia. Todos os relatórios do governo federal serão passados por esse sistema que está sendo organizado aqui. É um problema que o Brasil enfrentava há décadas, na verdade há mais de 40 anos, que nunca foi tratado, a pulverização ou a dissonância da divulgação de dados sobre incêndio, sobre meteorologia. Uma nota conjunta assinada pelos 3 órgãos públicos informou que o recém-lançado Sistema Nacional de Meteorologia visa juntar as informações sobre o risco de incêndio e divulgá-las de maneira conjunta, e não mais como cada instituição, ou seja, todos os relatórios do governo federal serão divulgados em conjunto. Apesar da nota conjunta, pesquisadores do INPE dizem que foram pegos de surpresa e não sabem direito o que vai acontecer com o programa de monitoramento de queimadas do INPE. Na semana passada, houve até uma reunião sobre queimadas na Casa Civil da Presidência da República e não se falou nessa mudança. Nada dessa nova informação nos foi colocada na época. Então, como eu disse há pouco, tudo isso é uma novidade, nós não sabemos a origem nem a validade disso. Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE, disse que o governo está buscando uma maneira de controlar as informações sobre queimadas, que devem aumentar muito durante a seca. No ano passado, o INPE registrou no Pantanal o maior número de focos de queimadas desde o início do monitoramento em 1998. Essa questão de integração dos dados é simplesmente um ardil para enganar o público, porque os dados do INPE sempre estiveram disponíveis à integração com outros sistemas do governo. Não há nenhuma razão para fazer isso, só existe um motivo para fazer isso: cerceamento da divulgação dos dados, não há a menor dúvida. Depois de questionado pela TV Globo, o governo deu uma outra versão, de que o INPE não deixará de divulgar em seu portal as informações que já são suas. Informou ainda que cada órgão continua com suas atividades e que a comunicação é que será feita também em conjunto. Reduzir as informações e enganar as pessoas não resolve o problema. Miriam Leitão aqui com a gente para falar desse assunto. Miriam sempre ligada, além da questão do controle de dados por parte do Executivo, tem uma outra frente no Legislativo que pode enfraquecer a proteção ambiental no Brasil. Você está ligada nisso, na economia exatamente. e tudo isso? O Heraldo sumiu daqui, mas vou deixar um bom dia aqui para ele. Bom dia a você, Obrigado, Chico. Bom dia Miriam. a todos que nos acompanham. Essa decisão tomada ontem pelo governo, pela maneira como foi feita, fica claro, é mais um ataque ao INPE. Desde o começo do governo, o próprio presidente tem atacado diretamente o INPE e faz parte desse projeto de destruição dos órgãos de controle na área ambiental. Mas como
Chico perguntou, tem outra frente de preocupação. Ontem foi aprovado na Câmara o requerimento de urgência de um PL muito lesivo ao meio ambiente, o PL 2633. É um dos PLs da lei da grilagem. Eles querem, tanto esse quanto o PL que está no Senado 510, tem o mesmo projeto. O projeto é fazer uma anistia geral de grileiros e dar um sinal claro de que eles podem avançar. Uma das coisas ruins desse projeto, esse projeto ele está andando com rapidez, aprovado ontem a urgência, e ele pode ir a plenário hoje. Ele simplesmente legaliza a grilagem. Ele diz que basta para estar assim em aprovação, né, em aprovação uma propriedade, se ele tiver o CAR. Mas o primeiro passo do CAR é declaratório. Então, se a gente disser, qualquer pessoa disser que aquela terra pública é da pessoa, ele está, portanto, entrando nesse processo de irregularização. Evidente, e aí ele não tem multa, aí ele pode ser tratado como uma pessoa legalizada, quando, na verdade, só depois da verificação dos órgãos públicos é que pode ser. Além disso, o marco temporal, quer dizer, ocupou terra até quando? O Código Florestal falava até 2008, eles trazem para até 2019, né? E tem no Congresso, o PL fala até em grileiros futuros, né? Dá uma anistia para os futuros grileiros. Os sinais são claros no Executivo e na Câmara dos Deputados, para os sinais para estímulo aos grileiros, aos ocupadores, os que ocupam terra pública e ameaçam as terras indígenas. Então, são vários projetos preocupantes. Esse entrou nessa linha rápida. E isso, Chico, na verdade, além de ameaçar o meio ambiente, ameaça os investimentos no Brasil. Hoje ninguém mais quer investir num país que faz esse tipo de primarismo e de ataque à coisa pública, né, que é o meio ambiente. É bom o eleitor saber, inclusive, o ano que vem tem eleição, né, se você concorda com isso ou não concorda com isso, em quem você votou, como é que você vai se comportar. Esses projetos de lei a que a Miriam se referiu aqui são importantíssimos para o Brasil, porque isso favorece madeireiro, favorece garimpeiro, favorece a destruição do país, como você disse. Essa questão dos investimentos no país, né? Esse é o assunto que estava preocupando, né, investidores. E também, além disso, tem a questão da reforma tributária. A reforma tributária era exatamente para tentar também acalmar os investidores. Aí os investidores locais que pagam muito imposto aqui, e a primeira proposta é ser mudando de assunto, mas ficando nessa mesma preocupação de que a economia funcione de boa maneira. Ontem, o deputado Celso Sabino apresentou o seu relatório e ele reduz muito a taxação inicialmente prevista pelo governo. O governo aumentou muito a carga tributária naquela proposta de reforma tributária e esse reduz muito. A alíquota base, que é de 15% do imposto de renda da pessoa jurídica, cai para 2,5%. E a adicional permanece sendo 10%. Então, para resumir, o que antes, imposto de renda da pessoa jurídica, hoje é 34%, se contar com a contribuição social sobre o lucro líquido, cai para 21,5%. Esse bode saiu da sala. Há outros bodes que saíram. Tem várias mudanças que ele fez que são boas, outras são preocupantes. Vou dar uma boa, quer dizer, que é acabar com o subsídio ao uso do carvão na matriz energética. Então, isso sai. Mas uma outra que preocupa muito é acabar com o programa de alimentação ao trabalhador. Isso, no meio de uma pandemia e de uma crise, Chico, não foi bem recebido. Não foi, é cruel. Obrigado, Miriam.